Pessoal, boa tarde, bem-vindos. Pessoal que está nos assistindo em casa também, é com prazer que nós estamos aqui em momento de estudo. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 9 do livro O Céu e o Inferno. Que trata o capítulo 9? Vamos falar sobre os demônios. Todo mundo fala. Então nós temos, Kardec separou em 3 itens, podemos dizer. Primeiro, a origem na crença dos demônios. Depois nós temos os demônios segundo a igreja. E no final, segundo o Espiritismo. Para a gente fazer para conhecimento geral, isso é muito importante, esse conhecimento, para a gente solidificar a nossa convicção de que estamos realmente no caminho correto, de desmistificar certas coisas que tornaram as crendices, né? Os demônios, então, podemos dizer que estão presentes em quase todas as crenças e lendas que povoam desde o início dos tempos. Todos tiveram essa ideia do bem e do mal, né? Então, tudo aquilo que acontecia de mal, as forças malévolas, eles atribuíam a um ser espiritual do mal, que fazia tudo aquilo lá, como as tragédias, pequenos infortúnios, catástrofes naturais, terremotos, como sendo obra dessa força sinistra do mal, que os nomes já aprendemos: Satã, Lúcifer, demônio, capeta, tudo isso aí faz parte dessas lendas. Então, resumindo, que nenhuma sociedade humana, desde o início, eles já tinham a crença em algo sobrenatural. As coisas boas, as forças do bem, e as coisas ruins, as forças do mal. Então ficava isso aí. Então, quanto mais os povos estão na ignorância, mais acreditam nessas coisas que preenchiam para eles, naquela época, naquela situação, no teu modo de compreensão, faziam que eles acreditavam para levar à frente essa caminhada evolutiva. Então, isso aí é muito interessante para a gente saber. Então, eles achavam que tudo que é demoníaco, coisas ruins, por exemplo, o vômito, a violência, a doença, a morte, o aspecto grotesco do sexo, são coisas diabólicas. E as coisas divinas seriam o amor, a inteligência, a renúncia, os instintos básicos, acima de outros animais. Quer dizer, tudo que aproximava dos animais eram coisas diabólicas. Isso aí desde o início dos tempos. Então aí, para a gente entender que hoje ainda povos que vivem confinados, que não têm mais nenhum recurso, ainda usam muito essas forças da natureza para exemplificar o bem e o mal. Tanto é que os índios, por exemplo, os povos da África, tinham seus curandeiros, feiticeiros, exatamente para exorcizar o mal. Que eles tinham xamãs, né, os índios. Tudo isso aí faz parte desta crença que nos acompanharam muito tempo. Quer dizer, nós que somos espíritos, não estamos na primeira encarnação, já vivemos muitas e muitas outras lá atrás. Nós passamos por essas crenças também, fizeram parte em algum momento das nossas existências. Essas crenças fizeram parte da nossa vida também. O medo, o terror, o Deus vingativo, a tentação do demônio, tudo isso fez parte. Até que chegou o momento, né, que nós recebemos, podemos dizer, a segunda luz. A primeira luz foi Moisés, que dominou praticamente, colocou ordem na casa, com os 10 mandamentos. Depois veio Jesus, que já não derrogou a lei de Moisés, mas aperfeiçoou, mostrando a beleza do amor, do perdão. E depois veio o Consolador prometido, que o próprio Cristo já havia dito que mandaria em algum momento. Chegou exatamente para explicar todas essas coisas que Jesus não podia explicar na época, porque o povo ainda daquela época não tinha capacidade para entender tudo de uma vez. É a mesma coisa de uma criança de 3 anos, você ensinar álgebra para ela e colocar que ela aprenda a álgebra
que ela aprenda a linguagem, os verbos, a conjugação de verbos, terminações, não tem condição. Então, tudo na sua época. Então, quando a humanidade já estava pronta, sofrida, quantas coisas absurdas ocorreram pós-Cristo. Muito absurdo, em nome de Deus. Usando até o nome do Satã, que nós vimos aqui no Concílio de Latrão, colocaram lá a respeito dos anjos e também dos demônios, também foi isso aí. Então, chegou o momento do esclarecimento. É o esclarecimento que mata os nossos medos, as nossas angústias, porque nós passamos a compreender. Então, vocês vão ler no meio, tem uma palavra interessante que vocês vão ver aí no início aí. Os demônios em todas as épocas desempenharam um grande papel em todas as teogonias. Teogonias. São as religiões. Nas religiões politeístas, que tinham vários deuses, significa teogonia, o estudo do nascimento e a dinastia dos deuses. Então, dava-se teogonia. Deus da guerra, Deus da agricultura, Deus tal. Então, tinha a genética, eles faziam isso, pessoas especializadas na época, né, que colocavam, quando os deuses eram criados, faziam a linhagem dos deuses. E ali que começava, então, exatamente os deuses, o lado bom. Isso é praticamente o demônio, o lado ruim. Então, ainda hoje, todas as religiões ainda usam, às vezes, do demônio, do diabo, para amedrontar e criar adeptos. Ou seja, quanto mais você ficar aqui, o diabo não vai te tentar. Se você fizer isso, não vai te tentar. E nós sabemos que... vamos devagar, que nós vamos explicar tudo isso aqui no correr, não vamos adiantar, não. Então, com todo o conhecimento que ainda hoje, século 21, terceiro milênio, já era para as pessoas estarem mais esclarecidas, já se questionarem mais, já entender que dogma, aquela verdade irrefutável, tem que ser uma verdade irrefutável mesmo, que não paire. Então, tem que crer, porque eu estou mandando crer. Tem que crer. Não, nós cremos porque compreendemos, temos que primeiro a compreensão, porque é da compreensão que sai a crença e a fé raciocinada. É aí que a gente entende tudo isso aí. Então, a teogonia diz, então, que era o estudo do nascimento e da linhagem dos deuses. É um nome até bonito, né? Teogonia, para a gente entender. E seguindo, nós vamos ver que o homem primitivo não entendia os fenômenos da natureza. Ele não entendia. E tinha medo, um terremoto, um trovão, um furacão, que sempre existiram no planeta, né? Ainda mais quanto castigo, que era medo. Então, o homem, então, no começo, ele procurava satisfação dos seus desejos materiais, praticamente. E aquilo ali, ele temia aquele ser superior. Então, com a evolução moral, nós sabemos que ela é lenta, muito lenta, gradual, e vamos necessitar de muitas encarnações para a gente aperfeiçoar a nossa moral. Então, quando nós estamos aqui hoje, abraçando a doutrina espírita, que nos mostra o caminho, a semente de nós estarmos, em cada um de nós aqui, você que está nos assistindo em casa, foi plantada algumas encarnações atrás. Nós já questionávamos, às vezes, não estavam na nossa cabeça certas situações. E chegou o momento agora que ficou mais fácil a compreensão. Porque você falar para uma pessoa hoje, falar isso, aquela arraigada na letra da Bíblia, ela não vai ter capacidade de entender, porque ela está tão focada, tão com medo de pensar diferente do que o pastor ou o padre diz, que ela prefere, vou ficar aqui, não quero saber. Mas quando a gente vai evoluindo, ou seja, pela dor, pela vontade de saber mesmo, a gente vai abrindo nosso leque. Significa, quando nós abrimos a nossa cabeça, literalmente, aceitar, pelo menos conhecer novas ideias que nos mostram
de uma forma clara, objetiva, o sentido da vida, por que nós estamos aqui, para onde vamos, nós vamos realmente iniciando a nossa escalada evolutiva, devagarzinho, lenta e gradual. Porque não adianta a pessoa chega aqui na casa espírita, chega numa fúria danada. A hora que começa a conhecer lei de causa e efeito, responsabilidade do livre-arbítrio das escolhas, reencarnação, vai ficando com medo, apavorando, porque ainda talvez não esteja madura ainda para receber essas informações e vai embora. Porque lá fora, alguém vai lá e fala, você está perdoada, você não precisa fazer mais isso, você contribua. Então, o problema maior é esse, as pessoas veem, quer que os espíritos resolvam, que a doutrina resolva os problemas, mas não é assim que funciona. Nós sabemos que nós somos seres individuais, espíritos individuais, que cada um tem a sua capacidade, o seu grau de responsabilidade sobre cada escolha que fazemos. Então, depois que a gente vê isso, veste isso de uma forma natural, a gente passa a viver melhor. A gente vai parar de culpar os outros pelas nossas desditas, pelas nossas tristezas, pelos nossos tombos, quando na realidade nós criamos o bem e o mal dentro de cada um de nós. É assim que funciona a vida. Então é isso aí que é interessante para a gente entender. Que cada vez mais que você vai entendendo as situações que nos ocorrem, nós vamos cada vez mais ficando felizes, porque existe algo no universo que é um encaixe perfeito. Aí nós vamos chegar um dia, nós vamos entender o que é o pecado, o erro. É quando você se machuca e consegue machucar alguém. A partir do momento que você feriu esse equilíbrio universal, que nós temos que viver em equilíbrio. O que é meu, o que é seu. O que é da minha responsabilidade, o que é da sua responsabilidade. Quando nós começamos a entender isso, nós estamos entrando em sintonia com o universo. O que é o universo? O universo é essa força maravilhosa chamada Deus, que está em tudo aquilo que o homem não tem condição de fazer, foi criado por essa força maravilhosa. Então, a nossa evolução quer dizer que vamos estar sempre em sintonia com o universo. Quanto mais em sintonia nós tivermos, melhor ficamos, mais paz interior teremos. Quando temos paz interior, podemos dizer que a felicidade possível está sendo alcançada dentro de cada um de nós, aqui nesse planeta de expiação e de provas. É essa a convicção. Então, a beleza da doutrina, gente, para os que estão não espíritas que estão nos acompanhando, é que simplesmente nós expomos. Kardec não faz proselitismo e condena qualquer tipo de proselitismo, ou seja, ir buscar os outros das outras religiões, trazendo para cá, dizendo, a minha religião é melhor que a sua, vem para cá. Não. Nós acolhemos quem chega aqui à procura de explicações, de resposta para situações que estão ocorrendo, para problemas na vida, para esclarecimento e mostrando, sempre usando a lógica, a razão e o bom senso. E isso aí, às vezes, graças a Deus, é o start, é o que dá o clique naquelas pessoas que às vezes estão perdidinhas, por falta de algo que preenchesse aquilo vazio existencial. E a doutrina tem como fornecer esse algo. E dá esse clique e as pessoas realmente começam a se transformar. Esse é o objetivo da doutrina. A transformação de moral de cada um de nós. Então, transformação moral, gente, é quanto mais sintonia nós estivermos com o universo, que tudo funciona bem, nós também, quando nós passarmos a funcionarmos bem de acordo com o ritmo do universo, de Deus, ou seja, dentro das leis divinas, exercitando isso, vivendo bem na Terra, usufruindo tudo que a Terra nos dá, o necessário, não supérfluo, a gente vai modificando. Passamos a entender, vamos crer que os demônios simplesmente são espíritos sofredores, que ainda estão vagando por aí, perturbando, obsediando, e só nos obsidiam por quê, gente? Porque nós damos brecha. A chuva não entra se a porta estiver fechada.
Se a janela estiver fechada, pode vir que não vai entrar. Se tiver um teto, não vai molhar. Mas se tiver um buraco, vai entrar. Então, a obsessão é isso. Quando nós deixamos um buraco aberto para que eles possam nos influenciar. Porque tudo é sintonia. Existiu a sintonia, as coisas acontecem. Então, por isso que essa desmistificação, é importante a gente saber como que começou tudo isso. Para que a gente exatamente passaremos a entender os demônios, adiantando um pouco, como nossos irmãozinhos necessitados de luz, que ainda estão perdidos por aí, mas que um dia vão se encontrar também. É aí que a gente tem que entender. Então, gente, lá ainda no item 2, as pessoas mais simples do nosso convívio admiram a natureza sem questionar o porquê das coisas acontecerem, desde que não as perturbe. Perturbou, complicou, então aceita. Então, colocando um tapume nos olhos, que veio a doutrina espírita, tirou os tapumes que estamos nós aqui. Nós olhamos tudo, questionamos tudo. E esse questionamento da filosofia tem que ser sempre de cada um de nós. Podemos conhecer tudo, ler sobre tudo, mas na hora da peneira tem que chegar a essas coisas. Lógica, razão e bom senso. Fugiu disso. Se um palestrante espírita falou algo que não está dentro da lógica, dentro da razão e do bom senso, não é doutrina espírita, é personalismo do palestrante. Não aceitem. Não podemos sair da doutrina. Doutrina não tem ritualística, não tem hierarquia, ninguém é melhor do que ninguém. Somos todos trabalhadores, aprendizes do Evangelho. É isso que é importante. Ninguém tem que subir na tamanca porque sabe um pouquinho. Não é porque eu esteja falando aqui que eu seja melhor de qualquer um. De modo algum. Sou tão imperfeito como o pior dos imperfeitos. Mas estou a caminho, eu sei. Que não vai dar nessa ainda. Mas a gente está no caminho. Então, sem endeusamento de quem quer que seja. Seguindo. Lá no item 3, estou resumindo para vocês, para não ficar muito bastante. Então, essas pessoas também se preocupam mais exclusivamente com o que pode interferir no seu sustento, identificando o que é o bom, o que é o bem e o que é o mal. Atribui o prejuízo material a um poder extra-humano, da qual faz uma vaga ideia. Foi uma maldição, um demônio, então, que prejudicou isso aí. Mas ligado aos seres e coisas que as prejudicam. Ao contrário, idolatram o que acham que seja benéfico, até as plantas e objetos inanimados. Achar, por exemplo, nos politeístas, né, Roma, por exemplo, tinha deuses. Cada deus tinha a sua estátua, que era venerado, recebia as oferendas ali e tal, que ainda hoje a religião católica ainda usa muito, né, as imagens sem crítica. Respeitamos cada um a sua devoção. Não é crítica, isso aqui é história que a gente está vendo. Jamais temos o direito de criticar quem quer que seja, qual que seja a religião. Cada um que está lá está satisfeito, está no seu grau evolutivo, está preenchendo, maravilha. O dia que achar que realmente está faltando alguma coisa, nos procure, nós não vamos atrás. Ninguém vai atrás. Nos procure, nós vamos expor uma outra ótica. Agora, aceita quem quiser, quem não quiser, como diz outro, a amizade é a mesma, sem problemas, não é verdade? Então, o mal físico afeta mais ao homem, o bem é considerado natural, o que deveria ser uma regra. Por temor, é o medo aí, as cerimônias primitivas em honra ao poder maléfico, aos cultos, sempre foram mais numerosas. A gente vê até em outros filmes, né, os cultos satânicos, até hoje ainda tem. A gente vê muito em filmes, aquelas, né, agradar o demônio, fazer pacto com o demônio, e as pessoas ainda acreditam. Tudo bem, cada um tem o seu. Tudo isso, gente, passa a ficar mais fácil quando nós vamos evoluindo moralmente. Quando nós vamos tendo a capacidade de analisar o que está acontecendo conosco, as nossas aflições, que Kardec tão bem explica no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, as causas atuais, as aflições, as causas anteriores, tudo tem uma explicação.
E que quem são os artistas? Cada um de nós. Nós somos os artistas da nossa novela. A minha novela, do Clayton, da Lisânia, da Sandra, da Marina, cada um tem a sua novela. E nós somos os protagonistas. Então, nós sim somos os responsáveis. Analisando a vida, nós temos já algo que nos dê um impulso para chegarmos, avançarmos um pouquinho mais e traçar um novo roteiro para a nossa novela. Isso é o que nós estamos fazendo aqui, aprendendo, vivenciando para criar um novo roteiro, modificando, onde automaticamente, quando eu modifico alguma coisa, automaticamente o reflexo também será modificado pela lei de causa e efeito, é uma coisa natural. Então, aí cria-se, podemos dizer, a verdadeira corrente do bem. Quanto mais bem eu faço, mais bem recebo, mais bem eu faço, mais bem recebo. Algo natural. A gente, veja bem, isso aí é automático, não devemos fazer só o bem querendo receber, não. Nós temos o dever de fazermos o bem. O reflexo virá, sem aquele sentido de troca, como muita gente faz uma promessa para Deus, você me dá isso que eu vou te dar isso. Não existe. Então, no item... Pois não? Falou nada? Então, no item 4, olha, gente, eu estou dando um resuminho, porque agora, esse capítulo 9 é muito pesado, muito grande, tem muita história. E como é história, eu procurei resumir um pouquinho, para depois vocês pegarem o livro, ou pela internet, e lerem, e já terem uma base para entender em maiores detalhes, né? O que diz o 4? A luta incessante entre o bem e o mal, com vantagem para o mal. A razão não poderia admitir que pudesse sair daí algo bom. Existência de duas potências rivais que governam o mundo. A razão, aí, não tem razão. Se Deus é um, por que tem o bem e o mal governando o mundo? Se Deus criou, é um incriado, e o demônio também é, mas quem criou o demônio? Se Deus criou tudo. Então, já é aqueles questionamentos, né, que as pessoas, aqueles questionamentos que eu falo por mim, quando eu questionava lá na minha adolescência, por que já contei para vocês, por que nascia alguém deformado e alguém perfeito? E o padre não soube me explicar. Eu tinha 16 anos nessa época. Mas por que Deus fez o perfeito e o outro? Por quê? Ele não soube. Porque Deus quis, é a tal pergunta, Deus quis. Criou castas diferentes, então não dá para entender, né? Então é isso aí, é a procura da gente começar as nossas indagações, né? Procurar, e hoje está muito fácil, gente. Antigamente não tinha nada, hoje a internet está aí à vontade. O que eu falo aqui, se vocês não acreditarem, joga lá, vai procurar na doutrina, vai procurar. Se estiver errado, acredita na doutrina, não de mim, não em mim, é óbvio. É isso que a gente fala. Os palestrantes deviam trabalhar sempre com o princípio da descrença. Olha, estou dizendo aqui, mas posso falhar também. Então vamos ver e aceitar, vamos modificar. É assim que vai em frente, é assim que nós aprendemos. Eles tinham a incapacidade para compreender que o mal é passageiro e que serve para nos purificar e ajudar na nossa evolução. Não é verdade? Quando vem uma doença para nós, de repente, você está quase morrendo, você vai lá e faz uma cirurgia, o médico te salva. Se você tiver um mínimo de consciência, você vai lá, poxa vida, o que causou isso aqui? Foi excesso do que causou isso aqui? De cigarro, de comida, de bebida. O que ele vai fazer? Automaticamente, ele tem que, poxa, se eu tive isso aqui, eu fui o causador? O que eu quero para agora, depois dessa cirurgia, para a minha vida? Outra ou a morte? Ou vou mudar meu modo de ser? É aí que chega a dor servindo como impulso para a melhora. Agora, o que nós precisamos entender, eu sempre falo, que nós não precisamos esperar a dor bater na nossa porta para que nós possamos modificar. Se eu estou já fazendo algo,
uma autodestruição do corpo ou do espírito também, certas coisas terríveis. Se eu não parar, vai chegar a dor. Mas por que, se eu estou vendo exemplos de pessoas ao meu lado que fizeram e aconteceu o pior, e eu estou fazendo a mesma coisa e quero que seja melhor? Como? Jesus não disse que a cada um segundo as suas obras? É aí que a gente tem que pensar. Então, nós precisamos pensar. Nós somos filósofos, todos nós, filósofos espíritas. Onde está o nosso compêndio? O livro dos Espíritos. Perguntas e respostas. A gente vai devagarzinho. O que eu falo aqui, que outro palestrante fala, onde está isso aqui? Vamos lá ver. Tal. Tá, verdade. Então, aí as coisas começam a clarear para nós. E a nossa convicção vai ficando cada vez mais apurada. A pouca bagagem moral não permitia, na época, então, entender que já progredira e que se libertaria dos erros através de reencarnações sucessivas. Não tinha ideia da reencarnação que Kardec veio trazer para nós como prova maior da justiça e da bondade de Deus. Chama-se reencarnação. Não tem inferno, não tem céu. Já estudamos isso aqui. Tem exatamente oportunidades para seguirmos adiante. Então, no item 5, nós vamos falar que o duplo princípio do bem e mal, vocês vão ver aí, tem vários, de todas as crenças, todos os nomes. Por exemplo, o Oromazde e Arimane eram os persas. Oromazde o bem, Arimane o mal. De Jeová e de Satã entre os hebreus. E de todas as religiões, persas, Oromazde e Arimane. Os hebreus, Jeová e Satã. Os pagãos, que nós vimos, eram os deuses para o bem e os deuses para o mal. E anjos e demônios foram criados pelos cristãos e os muçulmanos, que tomaram dos hebreus os anjos e os demônios. Então, foi o cristianismo pegou anjos e demônios, para a gente entender isso aí. Então, resumindo, a doutrina dos demônios tem a sua origem na antiga crença nos dois princípios do bem e do mal. Lá que começou, foi o início sempre de lá. Então, gente, a crença do demônio, então, se baseia no princípio do mal contra o bem. Ponto pacífico. Vamos confrontá-lo com o que entendemos, então, com os atributos de Deus. Agora, ao tiratema, lógica, razão e bom senso. Se tirarmos uma só parcela, um só dos atributos de Deus, não teremos mais Deus. Não teremos mais Deus. Pois não poderia existir um ser mais perfeito. Está aqui. Ó. Deus é único. Olha os atributos aí, gente. No 6. Deus é único, eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições. Assim está dito em outra parte das penas. Se tirasse a menor das parcelas de um único atributo de Deus, não se teria mais Deus. Porque poderia existir outro ser, porque poderia existir um outro ser mais perfeito. Esses atributos, em sua absoluta plenitude, são, pois, o critério de todas as religiões, à medida da verdade de cada um dos princípios que elas ensinam. Para que um desses princípios seja verdadeiro, é preciso que não insulte a nenhuma das perfeições de Deus. Vejamos se é assim com a doutrina vulgar dos demônios. Então, o demônio é filho de Deus. Nós sabemos. Dos anjos caídos, que a gente vai falar muito aqui, muitos dos anjos caídos, que junta a mitologia, são alguns exilados de capela que vieram, que eram muito inteligentes, mas não tinham moral, e foram exilados para a terra.
Então, se rebelaram quando chegaram aqui, largaram um planeta fantástico, que já estava no atual estágio da Terra, e eles quando chegaram aqui, nós estávamos, nem roda existia ainda, praticamente, agricultura e nada. É a mesma coisa com o costume que nós temos, nós somos jogados, banidos, como foram banidos os portugueses, criminosos que jogaram no Brasil, o desespero. É isso aí. Então, essa é a teoria dos anjos caídos. Esses que vieram de Capela, que não aceitaram e se rebelaram, mas são espíritos também, que vieram com o intuito de avançar. Avançaram? Presumo que sim. Se não avançar aqui, se continuarem aqui ainda, vão para mundos piores ainda. Vai ter que repetir o ano. É assim que a gente entende. Então, gente, podemos dizer então, pela história, que o surgimento da crença dos demônios teve como a necessidade de preencher o espaço na ignorância das pessoas que tinham lá, de encontrar uma explicação para fenômenos naturais. Então, aquele é bom, por que mandou um terremoto que matou tanta gente? Por que mandou um vendaval, uma inundação, um tsunami na época lá? Então, eles tinham que ter algo que preenchesse, que naquela ignorância eles aceitassem de uma forma. Foi algo negativo que aconteceu. Não é de Deus isso, é de uma força maléfica. Então, esse foi um dos primeiros passos. Agora, o horizonte moral desse povo era muito, muito mais. Ela não vê nada além do horizonte, nada. À medida que foi, então, devagarzinho, compreendendo, foi progredindo, que nós chegamos ao que somos hoje. E entender, nós temos que olhar. Eu sempre falo aqui dos atributos de Deus. Eu falo muito da justiça e bondade, mas agora nós temos que ver todos os atributos de Deus. Aquilo que sai dos atributos não é de Deus, gente. Não tem como a gente entender. E aí que a gente vai devagarzinho começando a nossa caminhada. Alguma pergunta sobre a origem da crença dos demônios? Não, no começo, lá foi as forças da natureza, que tinha algo, tudo de ruim que acontece, se viesse uma peste, por exemplo, é coisa do demônio. Tá? Agora, lógico, depois criou-se o demônio, a tentação do demônio, mas que tinha um antídoto que a igreja dava. Tinha lá o benzimento, o exorcismo. O exorcismo da igreja é o demônio que tomava conta. Nós sabemos que é uma obsessão, né? Os padres exorcistas, tudo. Então, criou-se. É interessante para as igrejas salvacionistas a crença no demônio. É a base de sustentação delas. O medo, o demônio o diabo está te tentando, está fazendo isso, você tem que aliviar o diabo, você não pode deixar. Gente, só nós vamos deixar o diabo, entre aspas, os espíritos negativos, nos influenciarem, se nós quisermos. O dia que nós evoluirmos o planeta, que não tiver ninguém aqui com negatividade dentro, já eliminarmos as negatividades, a primeira coisa que vai sumir são obsessores. Porque, na realidade, muitos de nós que estamos encarnados agora, pelo conhecimento que temos, a raiva que guardamos, o ódio que nós guardamos, quando morrermos, nós temos grande chance de sermos obsessores daqueles inimigos nossos que ficaram aqui. Como estão cheios aí de espíritos vingativos, obsediando, por quê? Porque criou-se um elo entre obsediado e obsessor. Então, a primeira coisa que tem que fazer é fechar a janela. Fechar a janela para as influências negativas e começar o trabalho de cura, da autocura. Eu quero me curar das obsessões. Você é egoísta? Sou. Você é rancoroso? Sou. Você tem dificuldade de perdoar? Tenho. Meu filho ou minha filha, se você não começar essa modificação, você vai estar rodeada de obsessores, sim. Pela afinidade e sintonia. Não tem como escapar disso. É isso que a gente ensina. Quando Jesus falar, vigiai e orai, ele quis dizer isso, vigiar o quê?
o que pensamos, o que nós estamos criando com nossos pensamentos, 24 horas por dia, nós estamos criando formas de pensamento aqui. E que vamos entrar em sintonia com forças que têm afinidade com aquilo que nós estamos desejando, aquilo ali. Pronto. Como diz o ditado, junta a fome com a vontade de comer. E as coisas desandam. Então é isso aí. Controlando os pensamentos, modificando devagarzinho, a gente vai criando. Eu vou iniciar agora o já da semana que vem, porque é muito longo da semana que vem, o item 7. Nós vamos ver então os demônios segundo a igreja. O que a igreja então, já falando para você, aproveitou as crenças milenares das forças do mal, maléficas, e devagarzinho, Kardec ele tem uma explicação muito boa que eu gostaria de ler para vocês, a respeito dos demônios segundo a igreja. Não está no livro. É preciso fazer 2 esclarecimentos. Primeiro, que a igreja de referência é a católica. Demônio segundo a igreja, é a igreja católica. O segundo é que o autor, ele cita, logicamente, a crença do século XIX. Naquele tempo ainda era obscuro, as coisas ainda. Sendo possível, portanto, que pode ter alguma diferença agora. O próprio Papa já me disse que o céu e o inferno são estados de consciência. Já mudou alguma coisa. Então, pode ser. Então, Kardec foi escrito de acordo com aquilo da época, século XIX. Segundo o autor, a ideia que o Criador teria originado uma criatura destinada ao mal retira a plenitude da bondade divina, pois que, sendo ele perfeitamente bom, jamais poderia conceber uma criatura plenamente má. É a primeira coisa. Deus. Criar alguém exclusivamente para o mal, está dentro dos atributos de Deus, gente? Cadê a lógica disso? Você foi criado para ser bandido. Não existe, gente. Por outro lado, a crença que os demônios seriam constituídos bons, contudo se revoltado contra um aspecto da criação, os anjos caídos, tornando-se contrário ao Altíssimo, é incoerente também, pois retira a característica da onisciência divina. O que é onisciência? Já sabe tudo. Se Deus já sabe o que vai acontecer, por que ele criou alguém para o mal? Ou se é esse aí, que ele sabia que esse anjo ia ser caído, por que ele criou? Porque ele criou todos perfeitos os anjos, nós vimos. E os decaídos, por quê? Ele sendo onisciente, ele já saberia. Não tem lógica ele ter criado isso. Isto é, se as criaturas divinas de Deus fossem potencialmente más, cabíveis de uma insurreição, o Criador deveria pressupor tal ocorrência e, consequentemente, permiti-la. Agora, se ele permitisse, a punição aos demônios através da sua exclusão do paraíso e a criação de um lugar sob penas eternas seria injusto. Olha para vocês verem quanta antagonismo tem das coisas. De modo, Kardec revela críticas à crença dos demônios segundo a visão da igreja. Para Kardec, a crença nessa mitologia seria a negação da perfectibilidade divina e inconsistente com a doutrina pregada por Jesus Cristo. Totalmente. Tendo em vista que essa defende o perdão das ofensas, seria ilógico que a maior autoridade dentro do cristianismo, Deus, não cumprisse essa premissa. Se os anjos ofenderam ele, ele não perdoou, mas que Deus é esse? É que a gente fala. Vocês viram que tudo que a gente faz caminha para uma lógica do entendimento? Então, no item 7, resumindo o item 7, que vocês estão vendo aí, a ideia de que o Criador teria originado uma criatura destinada ao mal retira a plenitude da bondade divina, pois que ele, sendo perfeitamente bom, jamais poderia conceber uma criatura plenamente má. Ponto pacífico. Se o demônio é filho dele, como que criou alguém para o mal? Pergunta isso.
Agora, se demônio é uma força, então nós temos uma dualidade, Deus e o demônio, duas forças. Não tem lógica, já que Deus, né, os atributos dele, é imutável. E quando nós chegamos, quando Deus nos dá, quando adentramos o reino nominal, passamos por todos os reinos, né, mineral, vegetal, animal. Quando adentramos no reino nominal, o que nós recebemos na simplicidade e na ignorância? A capacidade do pensamento contínuo, a razão e o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Aí sim vai começar o desenvolvimento moral do ser humano. A cada erro, ele vai entendendo, compreendendo o erro, modificando na encarnação, muitas vezes repetindo várias encarnações, até evoluir um pouquinho, e as coisas vão seguindo um ritmo. Só que agora as coisas se afunilaram. Como Jesus já disse lá em Mateus 24, os finais dos tempos. Kardec, na Gênese, sinais dos tempos. Nós estamos em processo de transição. As coisas agora estão cada vez mais rápido. O tempo está algo impressionante. Impressionante. O dia passa, você não sente, a semana passa, o mês passa, o ano passa e a vida está passando. Então nós estamos agora, é o momento ideal da separação do joio e do trigo. As pessoas pensam, mas por que não arrancou o joio quando é pequenininho? Porque ele é igualzinho o trigo. Não sabe, só quando floresce que você vai ver a diferença. Por isso que Jesus falava. Então está tudo igual. Então, a oportunidade para todos. Aqueles que vão frutificar o trigo e aqueles que não. O que é o frutificar? É a gente entender, começar a entender a divindade, que nós somos espíritos, que nós estamos aqui não só para gozar a vida, estamos aqui para aprender e evoluir. Aí a gente vai entendendo e aceitando a vida de uma forma melhor, modificando aquilo que podemos modificar e aceitando aquilo que não podemos modificar. Aquilo que independe de nós, não adianta bater em murro. Agora, o que depende, sim. Ah, você briga muito, eu vou deixar de brigar, porque a briga está em mim. Se alguém está brigando comigo, eu também estou, então é em mim. Se eu deixar, não tem briga. Quando um não quer, dois não brigam. Então, em cada um de nós precisamos frutificar essa semente que já está plantada. Está chegando a hora da colheita, está crescendo junto. Nós temos o joio e o trigo dentro de nós. Perfeitamente. Só que está chegando o momento da colheita. O que vai ser extirpado e lançado ao fogo? O joio. O que significa o joio para nós? As nossas imperfeições morais, inveja, ódio, ressentimento, toda essa gama. O que é o trigo? São as virtudes, que nós estamos cada vez mais melhorando. A nossa gratidão, nosso amor, a nossa tolerância, nosso perdão, tudo isso são virtudes que estão sendo modificadas. Então está chegando a hora da gente entender o momento maravilhoso que estamos vivendo. Essa presente encarnação nossa é muito importante, importantíssima para a gente entender. E não podemos jogar fora, pensando só em futilidade. Ah, eu vou ter que abandonar da terra. Não, de jeito nenhum. Vamos trabalhar, vamos alimentar, vamos vestir bem, tudo dentro daquele sentido que eu falo sempre. Diminuir o consumismo, de uma forma. Certas coisas não podemos abrir mão hoje. Hoje ninguém pode abrir mão de um celular. É necessidade, praticamente. Mas também eu não preciso ficar 24 horas por dia dando problema na coluna no celular e transmitindo fake news, coisas que eu não sei, trazendo desgraça e passando. Para quê? A maledicência antes era verbal, agora é virtual.
Então, é a hora das mudanças. É esse o motivo. Então, a doutrina traz para nós essa capacidade de abrir o leque para que nós possamos aprender a escolher. Aí nós vamos matar todos os demônios da nossa vida, devagarzinho. E aí vai chegando. O item 8 diz o seguinte: em 1865, esse cardeal Gusset já traz alguma coisa para a gente entender. Ele disse assim: Deus não criou esses seres maus, ao contrário, foram criados como privilegiados, com dons magníficos, que revoltaram. É a história da igreja, dos anjos caídos, que se revoltaram contra Deus. Por que não continuar no caminho do bem? O cardeal não soube explicar. Não ficou claro que o ato de fé e adoração recusaram a Deus. Foi mostrado a eles que deveriam adorar Jesus na terra, em sua missão, e depois pelos séculos e séculos. Eles não aceitaram adorar Jesus, isso dentro da filosofia católica. Eram espíritos soberbos, que não aceitaram a mediação do Filho de Deus, nem sua predileção pela humanidade. Quer dizer, a igreja falou que esses demônios, esses são anjos revoltosos, que não aceitaram se submeter a Jesus aqui na terra e nem à humanidade. Então, diz esse cardeal, que foi essa bula que o Papa assinou, Lúcifer e 1/3 dos anjos, vocês vão ver no item 8 depois, 1/3 dos anjos sucumbiram à inveja e ao orgulho. São Miguel, e com ele a maioria dos anjos, ficou do lado de Deus. Olha para vocês verem que história, é uma novela mexicana. O chefe dos rebeldes, esquecido que deve tudo a Deus, proclama, ele falando, Lúcifer: sou eu quem ao céu subirá. Fixarei residência acima dos astros. Acima dos astros. Me sentarei sobre a montanha da aliança, nos flancos do Aquilon. Dominarei as nuvens mais elevadas e serei semelhante ao mais alto. Semelhante ao mais alto. Os que o seguiram não se livraram do castigo. Então, o que é esse Aquilon? É um deus dos ventos do norte. Então, gente, resumindo, eles brigaram, revoltaram contra Deus, tornaram-se anjos do mal, porque não aceitaram Jesus e nem a humanidade, nem nós. Então, e ele falou que era melhor. Então, tem certas coisas então, diz aqui no último lá, aqueles que partilhavam seus sentimentos acolheram as suas palavras como um murmúrio de aprovação e se encontravam em todas as ordens da hierarquia, mas a sua multidão não os colocou ao abrigo do castigo. Estranho, né? Agora nós vamos ver, eu vou só no 9, depois nós vamos parar, se não der, porque é coisa aqui. Kardec então vai ter as refutações a respeito disso aí. Primeiro, no 9, vocês vão ver com calma, eu vou resumir aqui, e vocês vão depois ler com calma, vocês vão entender. Se Satã e seus companheiros eram anjos, eram perfeitos, certo? Como faliram? Conclusão: Deus quis criar seres perfeitos, mas se enganou. Mas então Deus é infalível? Não é infalível? E falha? Olha de novo para entender. Eles já eram perfeitos? Foram criados perfeitos. Deus criou todos perfeitos. Como eles faliram? Se faliram porque se revoltaram e não aceitaram Deus. Aí vem a questão, a conclusão. Deus quis criar seres perfeitos, tudo perfeito, mas ele se enganou. Se eles fossem perfeitos, eles podiam... Lógico, eles entendiam. Aqui está a palavra mágica, Deus se enganou. Então Deus não é infalível, ele falha também. Não pode ser Deus. É a primeira refutação. Depois nós temos a outra. Qual foi a causa da revolta dos anjos contra Deus? Com certeza, nem a igreja, aqui no item 9 vocês vão ler, nem a igreja
e nem os anais da história sagrada afirmam qual seja a razão. Fala que revoltar, mas não fala por quê. Porque sim, queria ser igual. Ah, porque sim, né? É isso aí. Supõe-se que seja a recusa em aceitar a futura missão de Jesus Cristo. Isso a igreja fala. Como narram com tantos detalhes o episódio, a igreja. O fato ocorreu ou não? Se ocorreu, por que não se fecha a questão? É isso? Não fechou questão, está no óbvio. Se não ocorreu, é apenas uma mera hipótese ou imaginação. Quer dizer, gente, o homem, quando mexeu no Evangelho e adaptou de acordo com as consequências aquilo de interesses do Estado e de grupos, deu no que deu. Por isso que precisava o Consolador prometido voltar numa época mesmo para esclarecer tudo isso. Porque modificaram tudo. Modificaram tudo. E as palavras ditas por Lúcifer mostram que ele não tinha nenhum conhecimento como é o universo. Ele fala lá, como é que é? Vou sentar onde? Que ele diz lá? Fixarei residência acima dos astros. E aí, e o universo? O que está acima? O que tem acima? Tem lógica. Sentarei na montanha da aliança, nos flancos de Aquilon, Deus dos ventos. Dominarei as nuvens mais elevadas, lugar mais alto. Então, isso aí colocaram na boca de Lúcifer. A igreja colocou a historinha, o enredo, como se tivesse ele dito isso, mas não comprovaram também. E aí, como é que fica? Deu no que deu. O 10. Nós vamos parar no 10. Deixa eu ver, tem 10 minutos para a gente entender. A Escritura e a tradição designam o céu como o lugar em que os anjos foram colocados no momento da sua criação, de acordo com a teologia cristã. Concorda, gente? Nós já estudamos isso dos anjos. Mas esse não é o céu dos céus. O céu da visão beatífica, onde Deus se mostra aos seus eleitos face a face, e onde esses eleitos o contemplam sem dificuldade, sem esforços, porque não existe mais perigos, nem possibilidade de pecar. É aí que a gente vê. O céu, o lugar onde os anjos estavam colocados no momento da criação, mas não era o céu dos céus. Então, era uma outra região, vocês vão ler, era uma outra região celeste. Gente, é tanta história que colocou, que resumindo, a gente tem que ler como história, para aprender como que ocorreu tudo isso aí. Porque a lógica nossa é uma só e simplíssima. Todos nós temos a capacidade, vamos um dia termos anjos perfeitos também. Tal é a lei de Deus, de simples e ignorante, do átomo ao arcanjo. É um ato natural. Então Deus criou todos com capacidade para isso. Agora, as escolhas são nossas. As escolhas que vão ter os reflexos da nossa vida. Por isso que Deus é tão bom, tão perfeito, tão justo, que Ele dá a oportunidade de uma reencarnação. Fala, Paulo. Considerando essa colocação, se os anjos que querem ser perfeitos, Sim. falharam, nós ainda somos pequeninos, que seria que chegar. Então, por isso que nós somos tentados, então, pelo demônio, então, esquecendo a nossa vontade, nosso pensamento e vontade, que tem até um livro do Ernesto Bozano que fala sobre isso, pensamento e vontade é tudo. Aquele que exerce a vontade não tem cerca que segure. Nós temos essa capacidade. E essa vontade, quando dirige ao mal, tem a mesma força. Nós estamos vendo aí, na política, nos poderes, tudo isso aí, vai e consegue. Doce ilusão. Mas a vontade de eliminar o joio que está dentro de nós, se nós tivermos vontade, lógico que eliminamos, tranquilamente, sem problema nenhum. Então, gente, podemos dizer então que os anjos caídos
Era uma categoria imperfeita. Dentro dos anjos perfeitos, os que caíram não eram tão perfeitos como aqueles. Quer dizer, que perfeição é essa? É uma perfeição relativa? Então, coisas que não batem. Pela lógica, não bate. A gente não consegue. Hoje, com o conhecimento que nós temos, não temos capacidade ainda de discernimento para a gente entender. O que mais? E dá a entender assim, para justificar uma história, você criou outra. Outra história. Criou outra. E essas histórias não têm fecho, não fecham. Então você tem que crer do jeito que está. E é assim porque é assim. E aí? Então isso aí, para nós, livres pensadores que somos, que a doutrina nos torna livres pensadores, não nos torna fanáticos, em hipótese alguma. Nós somos adeptos, sim, da filosofia que nos mostra o caminho a seguir. O que está errado na nossa vida? Alguma coisa que nós fizemos que precisa ser modificada. É isso que precisa fazer. Não importa a época, se é na adolescência, se é na juventude, ou se é lá no inverno da vida, quase chegando a hora. Não importa. É o momento que nós tivermos a capacidade dessa compreensão, é que faz a gente nos tornar melhores para as próximas. Se não deu tempo ainda de acertar tudo aqui agora, lá na frente, com o conhecimento, o arrependimento, a vontade de melhora, aproveitando os últimos anos de vida, ou meses, ou dias, ou horas, vai ajudar muito na nossa próxima. É a sementinha que eu disse que foi plantada para nós lá atrás, que está vingando agora. Muitos estarão sendo plantadas agora, e esses que plantaram essa sementinha não serão exilados, porque já demonstraram vontade de modificar. Será dada a eles uma outra chance, aqui na Terra, para adentrarmos no mundo de regeneração. Vamos aprender lá no mundo espiritual, nos prepararmos e voltarmos. Não serão exilados. Por isso que eu digo, toda hora é hora da gente exercer a nossa vontade. Eu não quero ser aquela pessoa que eu era atrás. Eu quero ser uma pessoa melhor. Quero me modificar. Mas eu sei que toda mudança, para ser mudança mesmo, tem que ser lenta e gradual. Porque não adianta pular e quebrar a perna. Então vamos andar devagar, para não ter retrocesso. É melhor. Já com esse sentimento dentro de nós. Então, essa passagem está em contradição com o que esse cardeal disse anteriormente, que Deus os havia criado em tudo semelhante aos espíritos sublimes, que distribuídos em todas as ordens, misturados a todos os graus, eles tinham o mesmo objetivo e a mesma designação, e que o seu chefe era o mais belo dos arcanjos. Então, os anjos caídos não eram tão perfeitos quanto este. Então, gente, eu vou marcar aqui, porque esse capítulo 9 é muito longo, e como ainda tem muito, são até o item 19, nós vamos continuar semana que vem. Eu não estou andando muito rápido, não, porque eu acho que isso aqui, a gente tem que ter noções, porque é história, para saber que hoje, praticamente, para menos para os espíritas, nós já sabemos que são anjos e o que são demônios. Pela dedução lógica, nós sabemos que demônios são espíritos ainda sofredores que estão aí à procura de luz, que ainda não tiveram essa capacidade. E que as influências maléficas deles só atingem quando estivermos afinidade e sintonia com eles. É ponto pacífico isso. Feito isso, a gente vai devagarzinho chegando. E lá no capítulo 10, depois nós vamos ver a intervenção dos demônios, dos espíritos, nas manifestações. Aí já é mais interessante, nós vamos nos deter mais. E vocês acham que corri muito, deu para entender? O que é? Tá bom? Deu para entender? Então tá bom. Qualquer dúvida do pessoal de casa, pode fazer pergunta, que a gente responde depois, tanto no YouTube quanto lá no Facebook. Se tiver alguma dúvida, a gente depois responde. Nenhuma pergunta fica sem resposta. Ok, gente? Então vamos agora à nossa vibração final.
o nosso passe coletivo. Vamos ficar bem relaxados, tranquilos. Vamos fechar os olhos, soltar os ombros, o maxilar, bem tranquilos, respirando profundamente. Os que estão em casa, coloquem uma jarra com água perto para ser fluidificada. A água é um santo remédio e quando a espiritualidade coloca a energia nessa água, ela se potencializa e se torna aquele bálsamo curador, tanto para o nosso corpo como para o nosso espírito. Nesse instante, vamos mentalizar nossos lares. Vamos imaginar uma fonte de luz muito grande, linda, descendo sobre o nosso lar, fazendo asepsia em todos os cômodos, afastando todas as negatividades, purificando a água que nós queremos tomar dessa manhã. E agora, essa luz vai estar adentrando pelo nosso plexo coronário, em cima da cabeça. Está se irradiando por todo o nosso corpo, saindo pela cabeça, olhos, boca, laringe, faringe, pulmões, coração, estômago, fígado, baço, órgãos reprodutores e membros inferiores. Uma luz de paz, de harmonia, de cura, preenchendo todo o nosso espírito, todo o nosso corpo. Obrigado, Senhor, por esses instantes. Estamos aqui aprendendo para vivenciar. Agradecemos a presença dos nossos amparadores que estiveram conosco, aqui nos incluindo. Agradecemos familiares, amigos que vieram participar conosco desse estudo e também amigos desconhecidos que aqui estiveram. A todos, nosso fraterno e carinhoso abraço. Que Jesus esteja conosco, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Uma boa tarde e até semana.